igualzinho, não tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Sim, a minha vida inteira foi feita, construída para esse momento, para o qual eu me igualaria ao deus da flauta do rock, Ian Anderson. Sir Ian Anderson. Brincadeiras à parte, já que agora a coisa é sobre entretenimento barato, né? Vamos começar fazendo graça, tocando flauta e tudo mais, porque nós vamos falar de fofoca. Será? Então, esses dias todo mundo, o Brasil foi pego de assalto, da história lá da menina atriz, e eu tô falando a menina atriz porque, assim, de verdade, eu nem sei que tipo de trabalhos ela fez na TV. E não porque ela não seja importante, super famosa, super hypada, etc e tal. Mas é que as pessoas falam assim, como você não sabe, ela fez Carrossel. Eu não vi Carrossel. Você não sabe, ela fez novela tal. Eu não vejo novela tal. Eu não participo desse universo da televisão. Mesmo. Então, quando falaram assim, você viu que a mãe da Larissa Manoela fez com ela? Eu nem sabia quem era a Larissa Manoela. Estou bem atento para o fato de que existem pais ruins. Essa ideia criada no século XIX, romântica, de que pais amam seus filhos e tal, é claro que é um mito. Desde Freud a gente já sabe que isso tá muito batido. Mas é sempre chocante quando nós, que tivemos a sorte, o privilégio de termos bons pais, ou boas mães, ou ambos, de ver uma mãe se comportar como a mãe dessa menina se comportou. E aí eu fui estudar mais a fundo, até porque agora, além do meu interesse pessoal por psicologia, por comportamento humano, toda a minha formação em equilíbrio emocional, também estou fazendo pós-graduação em neurociência e em análise junguiana. Comecei mais uma coisa, né? E eu fui tentar entender, assim, por que é que a gente se machuca tanto, por que é que a gente projeta tanto no outro a razão da nossa felicidade. E eu quero falar do ponto de vista iógico, do ponto de vista filosófico, o que a gente faz com tanta maldade, com tanta inveja, quais as causas disso. Vamos usar do caso da Larissa Manoela, da qual eu me compadeço profundamente, para entender o que é que está acontecendo com a nossa sociedade. Será que ela sempre foi assim? Será que sempre existiram mães megeras, pais cretinos? Será que ela é uma grande vítima? O que será que está acontecendo? Vamos usar dos ensinamentos e da base das práticas para analisar isso com equanimidade. Vamos entender o lado da equanimidade, porque saber de equanimidade é tão bom e importante diante desses horrores que a vida apresenta para nós toda hora. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nossa casa, nosso trabalho, a razão de ser, a solução de si é que a gente crie meios de comungarmos uns com os outros, de trocarmos informações, conhecimento, para sermos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se você quer aprender a olhar para dentro e fazer as pazes com a sua sombra e entender como entender as sombras dos outros e entender como se entender nesse mundo, um bom caminho para começar isso tudo, um bom caminho para essa jornada ao espiritual, isso é, para a essência de si mesmo, é o ato de silenciar e usar das práticas meditativas, da ciência, da consciência dos mestres do Oriente e do Ocidente também, para aprender a mergulhar dentro de si mesmo. Eu falo bastante sobre meditação e as pessoas falam, você só fala de meditação? Sim, foi o mecanismo, a ciência pela qual eu encontrei de um jeito prático como fazer para ser melhor, como fazer para me libertar das minhas antigas amarras e me transformar. Se você quiser saber como fazer isso, bom, dá uma olhada nesse link aqui, que nosso curso lá na Kebook vai te ensinar. É um curso super completo para quem nunca meditou, para quem quer voltar a meditar, para quem já medita e quer ir mais fundo. É um curso que vai do zero ao avançado, que tem a base filosófica, científica, prática das meditações. Então, se você quiser dar uma olhada no curso, dá para parcelar em várias vezes, está com um preço super bom. Você pode assistir durante até 7 dias e se não gostar pode devolver, enfim, mas eu garanto que você vai gostar e vai te fazer muito bem. Dá uma olhada lá, porque é um jeito prático de responder uma pergunta que eu fiz pro meu mestre quando ele me ensinou a meditar. Tá bom, todo mundo me diz que eu tenho que melhorar nisso e naquilo, mas ninguém me explicou como, me ensina como. Tá aí. Gente, sempre existiu ganância no mundo, sempre existiu maldade, a bem da verdade é que especula-se de que desde o momento em que a gente começou a acumular coisas, esse senso de crueldade e de ganância aflorou-se em nós, né? Porque quando a gente vivia em tribos, não sei se dá para mostrar esse modelo aqui, mas a gente vivia em tribos, as casas, as portas das casas eram abertas umas para as outras, todo mundo compartilhava o que tinha, todo mundo vigiava com a fogueira no centro as vidas uns dos outros para se proteger, porque, veja, o ser humano nunca foi o animal mais rápido, nem o mais forte, nem o que voa, nem o que nada melhor. A gente garantiu a nossa sobrevivência vivendo em grupo. Por isso que até eu falo que, quando a gente fala que altruísmo está instalado no nosso DNA, esse instalar não é um valor moral, né? É uma vantagem evolutiva. Se compadecer da dor do outro, estender a mão para o outro. E o contrário disso é uma anomalia que, vez por outra, garante um tipo de sobrevivência
predatória para quem o faz, mas que não é a coisa que para nós humanos funcionou melhor, porque a gente não vive sozinho. Eu disse isso tudo porque a partir do momento que a gente começou a acumular, né, que a gente teve a Revolução Agrícola, começou a acumular, a gente começou a ter a ganância com os nossos bens pelo medo em relação à sobrevivência. E a história que eu estou contando aqui tem tudo a ver com a história da Larissa Manoela, lá na gênese da civilização humana como tal. Porque especula-se que, quando o ser humano começou a se assentar de forma a fazer a Revolução Agrícola e começou a estabelecer os seus clãs para garantir a sobrevivência dos seus, a ideia disso tudo de eu não vou mais participar da minha tribo, mas vou participar da minha família, tinha a ver com essa história de garantir a minha sobrevivência. Por quê? Porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, em tempos de escassez, eu ia guardar na minha cabana as minhas coisas, então quero virar minha portinha para longe da portinha do vizinho, para ele não saber o que eu tenho, para que quando faltar para todo mundo eu tenha guardado e ninguém tenha que saber nada disso. E eu vou entender como sinônimo de prosperidade eu ter uma grande prole, uma grande quantidade de filhos, para que eles trabalhem para mim e para que o nosso clã acumule mais, possa mais, etc. É lá, milhares de anos atrás, quando essa concepção de filhos como posse surge, e que surge também as civilizações patriarcais, né? O patriarcado que você tem lá nas civilizações bem descritas nas tribos de Judá, né? Lá Abraão, Isaac, Jacó, é que você tem essa ideia do filho ser a posse do pai e a continuidade do pai, por duas razões. A gente quer garantir a nossa sobrevivência e a gente quer garantir a nossa continuidade. Os nossos filhos, no nosso imaginário tão complexo que foi se sofisticando e às vezes pirando na maionese, é bem da verdade, entendiam nos nossos filhos a continuidade de nós, uma extensão de nós. A gente dá um salto para os dias de hoje e percebe em uma sociedade de consumo, de hiperconsumo, é verdade, que trata como sinônimo de identidade pessoal, sinônimo de felicidade e autorrealização, dinheiro, e que tem no cerne de seu pensamento simbólico e religioso, sim, todos nós, por mais ateus ou materialistas que sejamos, temos em nós um ethos profundamente religioso, como eu falei nesse vídeo aqui. Parece inclusive que eu gravei no mesmo dia, porque eu acho que eu estava com a mesma camiseta, mas não foi, né? Eu só esqueci de pegar a outra camiseta. Então, no nosso pensamento religioso e simbólico, o dinheiro está no centro disso tudo, nesse momento da nossa história. As terras já estiveram nesse lugar, a religião e a divindade já esteve nesse lugar. Cada civilização, a seu tempo, vai ter seu ethos. Por exemplo, a Alemanha, daqueles tristes anos do começo do século XX, não tinha o dinheiro no seu centro religioso de pensar. Tinha a glória do Império Alemão, do terceiro Reich. E as conquistas desse povo. A mesma coisa, por exemplo, a civilização romana, que não tinha no dinheiro esse ethos. O deus do cidadão romano era Roma em si, né? Que era a glória do império, etc. Então, cada um de nós vai adorar alguma coisa. A gente adora dinheiro hoje em dia. Infelizmente, esse é o grande mote da nossa civilização. E isso vai corromper as relações pessoais, porque a gente vai medir afeto com presentes dados, presentes recebidos, a gente vai medir profundidade de relações com quantidade de dinheiro que você gera ou recebe. E isso corrompe as relações pais e filhos também. Tá bom, nossa civilização tá doente, inconsequente, superficial. Somado a isso, já nos diria Krishnamurti, já nos diria Gurdjieff, já nos diriam, na verdade, todos os mestres que a vasta maioria da humanidade, mas assim, uma boa parte da humanidade, age como seres sonâmbulos, como zumbis, adormecidos, imitando os comportamentos uns dos outros, sem nem entender como e nem porquê. Então, se todo mundo faz mal, os outros vão fazer mal também. O comportamento de manada gera anomalias e rege boa parte da humanidade desde sempre. Nas maiores e piores crueldades, desde você jogar pessoas inocentes no Coliseu, até você achar razoável torturar uma mulher só porque ela tem ideias diferentes, até, sei lá, você escravizar uma pessoa de cor de pele diferente e achar incrível quando essa pessoa é enforcada para dar conta da tua pulsão de morte violentíssima. Enfim, a gente sempre produziu anomalias quando a gente nunca parou para pensar, né? Porque a gente diz assim, mas sempre fizeram assim, mas esses são os costumes. Então, a gente sempre criou anomalias. Além disso, anômalo também, porém sempre existente, o comportamento cruel. É o espectro psicopata, sociopático e o narcisista, em 3 camadas e 3 graus, mas a gente tem gente ruim no mundo, a gente tem gente que só pensa em si, a gente tem gente que vive de aparências e de dissimulação e do prazer de fazer mal ao outro. Se a mãe da menina, da Larissa Manoela, é um desses perfis,
eu não sou profissional da saúde para dizer. Mas quando a gente olha o geral de tudo que aconteceu, me parece que uma mãe saudável, pelo menos tendo como parâmetro a minha mãe, a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai, as mães que sempre me cercaram, minhas amigas todas, isso não é um comportamento natural. Todas as mães que eu conheço, felizmente, são boas mães, com exceção da mãe de uma amiga, que é esse perfil. E essa minha amiga tem uma boa quantidade de anos de vida. Ela tem 60 e poucos anos, e portanto a mãe já é uma idosa, e ela agora, aos 60 e poucos anos, depois de anos de terapia, de já saber que a mãe era uma pessoa difícil e ruim, entendeu que a mãe é doente, que a mãe é uma narcisista contumaz, que fez coisas para essa minha amiga que são, assim, indizíveis. Quando eu vi o caso da Larissa Manoela, todas as coisas, a agressão física, a forma como ela era tratada, as coisas que ela era obrigada a ler, quando eu dizia, mãe, eu te amo, ela vá a merda, não sei o quê, me lembrou muito dessa minha amiga. Que me faz pensar assim, existem pais que são uma bosta. Perdão de usar esse tipo de termo, é verdade. Primeiro, ninguém nos deu manual de como ser um bom pai. Não existe um lugar no nosso cérebro que alguém instala ali um software dizendo assim, bom pai ou boa mãe 5.0, plim! E aí você, como no Matrix, fala, wow, I know Kung Fu. I know Kung Fu. A gente aprende a ser bom fazendo. Tá lá, imbricado no nosso coração, a capacidade de sermos bons. Ou seja, de zelar pelo bem-estar do outro com a mesma intensidade com a qual a gente zela pelo nosso. Tá lá no nosso DNA, isso é provado, Mathieu Ricard cansa de falar disso. Quem discorda de mim vai ler A Revolução do Altruísmo, lê o livro mesmo antes de falar bobagem ou de querer defender a Ayn Rand, por exemplo. Tá lá, biologicamente provado isso, mas isso é uma potência. A gente tem potência para muito de bem e muito de mal. Claro que exercer o mal tem consequências, né? Você vê, por exemplo, olha só essa foto, já que a gente falou desse período da Segunda Guerra, olha a foto desses meninos alemães, antes e depois da guerra. O que acontece quando você é obrigado a facear o horror diante de si? Você sobrevive, você faz as piores atrocidades, você dá conta de sobreviver, mas você se perde no processo, você vende a sua alma, né? Você deixa de ser você, como o Fausto faz para o Mefistófeles lá no livro do Goethe, né? Já leu, Matheus? Fausto. É uma história sobre um cara que vende a alma pro demônio, chamado Mefistófeles. Mefisto, o demônio da Marvel. Aí, ó, tudo ligado. Sim, existem pessoas más, existem pessoas boas, existem pessoas que as circunstâncias da vida vão empurrá-las a serem más, existem pessoas que são congenitamente anormais, adoentadas, isto é, e que vão ter prazer de causar o mal ao outro. Isso é a perversidade. A gente tem que estar atento a isso. O que fazer? Qual é o ponto de vista do yoga sobre isso? Bom, em primeiro lugar, porque existe o mal. Ora, porque a gente tem uma tremenda ignorância sobre a natureza do si mesmo, sobre a natureza do outro, sobre a natureza de si, e a gente vai perpetrar o mal na tentativa de produzir bem. Quem disse que ela estava querendo produzir o bem quando ela batia no cachorro, quando ela quebrava o dente da menina? Ela não estava querendo produzir o bem para a filha, ela estava querendo produzir o bem para si. Ela achava que esse tipo de atitude cruel ia dar para ela algum tipo de poder, dar para ela algum tipo de satisfação, de compensação. Toda atitude nossa é motivada pela busca por felicidade. Já nos diria Mingyur Rinpoche, nesse vídeo aqui, que ajuda a gente a lidar com a vida com maior equanimidade, quando a gente lembra que toda atitude, por pior que ela seja, é motivada pela busca por bondade amorosa, isto é, pela busca por felicidade, por mais narcisista que essa busca seja. Voltamos então para o ponto de partida de todo mestre ou mestra que nos diz que todo mal é filho de ignorância, de insciência. Não é a falta de estudo, não é a falta de instrução, é a confusão profunda. É a ignorância inteligente que faz a gente trocar o verdadeiro pelo falso, o certo pelo errado, etc. e tal. Desenvolver a acuidade mental, a atenção e a clareza para a gente ultrapassar os limites e as barreiras dessa crueldade é o que nos torna buscadores espirituais, buscadores de nós mesmos e, no fim das contas, uma pessoa que vale a pena de se conviver, uma pessoa sábia e uma pessoa boa. Mas isso dá trabalho. Dá trabalho você cultivar o bem em si, porque veja, sim, o bem está em semente como você. E como eu falei naquele vídeo que o coração que não se parte não floresce, assim como cada virtude nossa que é uma semente, se ela não se parte, ela não rompe como a semente rompe a casca, ela não frutifica. E as nossas virtudes vão se frutificar, vão florescer, na medida em que elas são postas à prova, no contraste.
O Yogananda vai dizer para nós que o mal existe para testar o nosso bem. Isso é uma tese cristã bastante antiga, aliás. O mal está posto no mundo para testar a qualidade do nosso bem. Porque se você não tem nenhum referencial de mal, se você não é posto a desafiar a si mesmo, então é fácil ser bom. Você pode achar que isso é uma teoria furada, mas se você meditar com profundidade sobre qual é a qualidade da sua resiliência interna para que diante do mal você permaneça bom, vai fazer sentido para você que haja a oportunidade de ser testado. Não que você vai gostar disso. Porque não tem nada a ver com gostar. Nem com o fato de achar justo ou injusto. E esse é meu ponto com você. Eu aqui não estou para discutir metafísica, a causa do mal. Esses dias veio um cara me falar isso. Nenhum mestre jamais falou sobre as causas do sofrimento. Mentira, todo mestre falou sobre isso e discorreu metafisicamente, longamente sobre isso. Para de ser preguiçoso e vai ler. O Buda discorreu sobre isso, os discípulos dele então nem se fala, os mestres iógicos, todos eles, Santo Agostinho, São Tomás, Guilherme de Ockham, Duns Scotus, Mestre Eckhart, do que você quiser, Rumi, Hafez de Shiraz, os outros teólogos, Arabia, todo mestre falou sobre qual é a razão do mal, qual é a razão do sofrimento, cada um vai ter sua teoria, e todos vão propor caminhos de saída para o sofrimento. E todos vão dizer que o caminho para isso é extremamente difícil. E todos vão dizer que o caminho para a iluminação tem nada a ver com essa estrada florida que as pessoas imaginam nesse mundo New Age de consumo espiritual. Tem nada a ver com isso. Todos eles vão dizer que se requer uma profunda coragem para se conhecer a si mesmo. Mas esse é o meu ponto com você. Já cansei de dizer que a minha terapeuta me dizia lá no começo dos nossos trabalhos que autoconhecimento não é para quem quer, é para quem pode. Para quem enfrenta as situações da vida, não importam quais sejam. E sem ficar especulando, porque eu, mas cria a partir delas casca grossa. Porque de verdade, gente, Yogananda fala isso para nós, né? I need you to be tough. I need you to be very tough. Então ele fala, eu preciso que vocês sejam durões. Você quer ser um yogi, você quer ser um buscador, seja duro. Disciplinado, férreo na sua disciplina. Porque, olha, o mundo não vai ser legal com você porque você está dizendo que você é uma pessoa legal. Eu, de todo o meu coração, espero que a Larissa Manoela encontre amor, felicidade, alegria, sabedoria e paz nessa vida. Me parece que ela encontrou isso na família do noivo. E descubra que, mesmo que os pais dela sejam péssimas pessoas, porque, fato, se tudo isso que estão dizendo é verdade, eles são péssimas pessoas. E ela consiga encontrar em si forças para seguir em frente e desenvolver sabedoria. Como é que a gente lida com a maldade tão crua? Como a Larissa Manoela e essa minha tão querida amiga, já com 60 e poucos anos, com uma mãe super idosa, lidam com seus pais narcisistas com equanimidade. Você vai ter que olhar para a natureza dos seus pais, ou dos seus filhos, ou dos seus netos, ou dos seus amigos, e dizer, eles são assim. Pode ser que eu não entenda completamente as razões deles ou delas, mas isso não me cabe. Me cabe compreender que se me faz mal eu me afasto, mas eu não me afeto tanto. Eu neutralizo a capacidade dessas pessoas de me fazer o mal. Eu fico atento para perceber se eu não estou sendo enganado, ludibriado, manipulado nessas relações. E uma forma de fazer isso é você ter referencial. Portanto, preste atenção e crie repertório. Leia, desenvolva sabedoria, estuda o pensamento de grandes pessoas para conseguir criar repertório para entender se o seu entorno é ruim ou bom. Você não tem referencial de fora, então você não vai saber como é. Tipo, me parece que era o caso com ela, né? Desde muito cedo, vivendo essa vida super louca, agitada de artista, o referencial de família que ela tinha era aquele. Então ela não conseguia sair daquele ethos com facilidade. Uma forma de ver isso, assim, de uma família inteira de narcisistas, um machucando o outro, e aí você já vê que nem é intencionalmente, é só o jeito que eles sabem viver, é assistir The Crown. Você percebe que, se você olhar com olhos de compaixão, você vai ter pena de todo mundo ali. Todo mundo. Eu tenho, pelo menos, quando eu assisto. Eu consigo olhar para todas aquelas pessoas e ver que todas elas são profundamente machucadas. E aí o que elas sabem fazer só é reproduzir isso, machucar umas às outras, de novo, de novo, de novo. Então olhar com equanimidade é perceber se você está num ciclo desse infernal, diz não para esse ciclo. Olha, requer uma força inimaginável você conseguir sair do seu meio. Isso no The Crown é um ótimo estudo de caso, porque você vê ali que várias vezes vários deles quiseram sair do meio, mas eles não tinham força para isso. E aí, eventualmente, todos eles retornavam para o ninho, porque era uma merda, mas era seguro. Pô, claro que é seguro. Você é conhecido pelo mundo inteiro, você vive nos melhores restaurantes, você vai, meu Deus, eu morro de depressão, mas eu vou tomar os melhores whiskies, os melhores vinhos e vou chorar em Paris, como era o caso da Margaret, a irmã da Rainha Elizabeth.
Coitada, viveu uma vida miserável, mas podre de rica. E aí você não tem referencial para não saber que você tem tudo, mas só te falta o essencial, né? Então, você precisa se cercar de boas pessoas, criar repertório e criar essa força interna para conseguir romper com o meio. É por isso que o Platão vai dizer que quando a gente está gestando uma ideia, perceber ou conceber uma ideia nova é como parir um filho, dói igual. E quando a gente está falando de ideia aqui, nós estamos falando de uma nova visão de mundo. É sair da caverna, por exemplo. É você se arrebentar, como disse lá aquele nosso mestre. O coração é tal qual mansão, sem portas nem janelas, e que só se entra por golpes de machado. Poderoso demais isso, né? O coração que não se parte não floresce. Então, agora, saber transformar sofrimento em caminho não é romancear o sofrimento. Ai, que bom que isso aconteceu com a Larissa Manoela. Em outro universo, tá? Infinitamente diferente, foi o meu caso. Eu fui criado para acreditar que aquela religião da qual eu fazia parte era a melhor do mundo, que aquelas eram as melhores pessoas do mundo, que aquele era o lugar mais santo do mundo. E de repente eu fui expulso de madrugada, debaixo de chuva, sob ameaças de uma pessoa maior de idade, quando eu era menor de idade. Ameaça de agressão física. Foi essa pira. Eu tô falando isso e eu não tenho mesmo. Eu tô energizado, talvez por causa do café e talvez pela minha compaixão em relação à história dessa menina, mas em relação à minha história, eu não tenho ressentimento do que rolou, não. Eu tenho clareza de que aquilo foi um tremendo absurdo. E é por isso que eu denuncio crianças que são expostas ou permitidas a se expor em certos contextos religiosos muito cedo. Mas eu sou quem eu sou por causa do que eu vivi lá. Só que eu tive a sorte e o privilégio de ter um grande Satguru, outros grandes mestres, maravilhosos amigos, uma família que me deu suporte, uma terapeuta tremenda para anos depois me ajudar a trabalhar com isso tudo. Então eu tive um monte de mecanismos para me ajudar. E mesmo assim isso me doeu muito, assim, eu quase enlouqueci. Uma das causas da minha crise suicida que me levou à Índia em 2011 foi isso. Então eu não acho que a gente tem que romancear o sofrimento e dizer, ai, que bom que o Gui foi expulso lá do centro de onde ele fazia parte, que bom que a mãe da Larissa Manoela era uma cretina, que bom que a gente tinha dificuldade de relacionamento, sei lá. Enfim, não vou abrir muito minhas coisas aqui, mas né, todos nós tivemos nossas questões com pessoas da nossa família e que doeram e tal. Seja porque essas pessoas da nossa família agiram intencionalmente mal, ou porque elas não sabiam. Por exemplo, os meus pais, a gente tinha muita dificuldade de relacionamento quando eu era menor. Eu era uma criança TDAH, eu era uma criança sensitiva, eu era uma criança respondona, inteligente de um jeito muito... Eu era muito bruto, violento. E eles foram pais novos, então assim, a gente errou muito uns com os outros nessas primeiras fases. E doeu, se doeu. Mas a gente aprendeu a transformar sofrimento em caminho na medida em que eu também recebi o treinamento do meu mestre. Então eu espero que a Larissa Manoela tenha amigos em volta que ajudem ela a transformar sofrimento em caminho. Uma forma de fazer isso é trabalhar perdão. Eu sei que o vídeo ficou enorme, mas eu já falei de perdão várias vezes aqui no canal, e quando Jesus fala sobre perdão para nós, a beleza disso tudo é que ele não está dando um ensinamento moral. Ele não está dizendo pra gente ser bonzinho só porque é legal. Ele está dando um ensinamento técnico. Ele está dizendo pra você, você quer livrar do sofrimento, meu filho? Solta. Solta, porque, se eu tivesse que dizer pra Larissa Manoela, ela não vai deixar de ser sua mãe, mas você não é obrigado a conviver. Ainda assim, guardar esse ressentimento, por mais difícil que seja, por mais inconcebível no primeiro momento, que seja soltar, guardar esse ressentimento só vai fazer mal para ela. Me parece que ela, inclusive, está muito mais madura para isso do que a mãe. Porque o que norteia a relação da mãe com a filha é grana. Então, é a demência gananciosa e narcisista. E o que norteia o relacionamento da filha com a mãe, ao que parece, é amor. Agora, assim, perdão não é conviver, mas também é não exigir reparação. Porque para perdoar de verdade, você tem que chegar ao entendimento tal de que não há reparação a ser feita. Não tem como. Então, eu deixo vocês com a fala do pastor Ed Renekiewicz sobre o que é o perdão. Tá nesse link aqui, se não puder reproduzir no canal. Mas para mim é a mais bonita definição de perdão que eu vi recentemente de um cristão. Olha que legal. Porque, né, afinal de contas, os cristãos
seguem o mestre que ensinou a perdoar, mas tem se falado muito pouco sobre isso, né, Mateus? Parece que Jesus saiu de moda dentro da maior parte das igrejas cristãs, você não acha? Então, olhar com equanimidade para as coisas chegar num lugar de silêncio, de acolhimento, de entender que existem pessoas desorientadas e pessoas más. Existe quem age no mal por ignorância, existe quem age no mal por vontade. Nos dois casos, a gente precisa neutralizar essas pessoas, mas não se infectar com elas a ponto de querer se igualar. O que a gente faz é continuar com as nossas práticas. Praticar a bondade amorosa, a compaixão, a alegria empática e equanimidade. Praticar meios de tentar acabar com o sofrimento do outro, tentar acabar com o meu sofrimento. Produzir felicidade onde quer que eu esteja e ver as coisas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Chegar nesse lugar de silêncio nos permite crescer. Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!